Olá pessoal, vamos que vamos aí para mais uma aula de história. Hoje história aí para todos vocês do 8º ano. Forte abraço a todos vocês. Deixa eu mandar um forte abraço aqui a todos os meus colegas, a minha família Caetano Monteiro ali da Escola Municipal Doutor Caetano Monteiro. Um forte abraço a todos os meus alunos ali, a todos os meus colegas de trabalho, a toda a direção, a todo o pessoal ali que faz a Escola Caetano Monteiro. Forte abraço a todos vocês e breve estaremos juntos. Pessoal, olha só, independência do Haiti. Vamos entender um pouquinho o processo da independência de uma das repúblicas mais importantes aí na história das Américas, da América Central, da América Espanhola, de todo o continente americano, a importância dessa independência. Olha só, o Haiti foi a primeira nação independente do Caribe. O Caribe são justamente aquelas ilhas aqui na América Central, esse conjunto de ilhas aqui da América Central. Nós observamos até que tem um filme aí, Os Piratas do Caribe, provavelmente vai falar sobre algumas ilhas aí dessa região, dessa localidade. Então ela foi a primeira nação independente do Caribe, a segunda nação a conquistar a sua independência aqui nas Américas. Lembrando que a gente estudou semana passada que a primeira independência, a primeira nação colonial a se tornar independente foi justamente os Estados Unidos da América, que se tornou independente aí da Inglaterra, se libertou das amarras, dos laços da dominação inglesa. E o Haiti vai se tornar também a segunda nação independente aqui das Américas, a primeira nação independente aqui do Caribe, da América Central, desse conjunto de ilhas, também representando toda a América do Sul. Ela será a primeira nação aqui a se tornar independente. A primeira república negra. Veja só o peso da situação. A primeira república negra ser composta por negros, se tornando uma república. Reinos, a gente pode falar, teve vários reinos africanos no continente africano, mas república, esse sistema de governo chamado república, né? Essa forma de governo foi aqui justamente na América, justamente no Haiti. E o primeiro país do hemisfério ocidental, lembrando a linha do meridiano de Greenwich, Oriente e Ocidente, do hemisfério ocidental, a abolir, a acabar com a escravidão. Veja o peso de todas essas informações que a gente passa a respeito do Haiti. Por conta disso, ela era um país extremamente rico, considerada a pérola do Caribe, extremamente com uma economia bastante forte, baseada na plantation. Foi uma colônia francesa. Primeira chegada dos espanhóis, a chegada de Cristóvão Colombo foi justamente aí, nessa ilha, chamada de Ilha Espanhola. E depois ela vai ser dividida justamente entre Espanha e França. A Espanha e a França irá dividir. A parte oriental da ilha pertencerá à Espanha e a parte ocidental pertencerá à França. Todas elas serão chamadas, a francesa será chamada de Santo Domingo, a espanhola será chamada de São Domingos, em homenagem atribuída ao mesmo santo que era santo tanto para as duas partes aí da ilha e para as duas nações. E o que vai acontecer? Vai acontecer um grande desenvolvimento aí na ilha, na parte francesa, em Santo Domingo. Vai acontecer um grande desenvolvimento na área econômica, baseado naquele sistema de plantation. Ela produzia o cacau, ela produzia o café, ela produzia algodão e ela produzia principalmente a cana-de-açúcar, baseado o quê? Na mão de obra escrava. Então foi uma grande quantidade de escravos para a região, e em grandes propriedades rurais que a gente sabe que é chamado de latifúndio, monocultura, que é justamente a cana-de-açúcar, justamente o algodão, justamente o café, e principalmente a produção de açúcar, que era destinado para o mercado externo, que era destinado para levar para a França negociar, comercializar esse produto lá na França. Então, todo esse processo aí deu um grande destaque, um grande enriquecimento para essa colônia francesa, chamada de Santo Domingo. O nome dela era Santo Domingo. Ok, pessoal? Então, olha só, a independência do Haiti foi proclamada em 1º de janeiro de 1804. Muitas pessoas aí gostam de chamar não só a independência do Haiti, mas também como Revolução Haitiana. Lembrando que todo esse processo aí vai ser um processo, anos depois, vai iniciar esse processo de Revolução Haitiana, ou independência do Haiti, justamente no período que estava rolando, que estava acontecendo a Revolução Francesa.
e ela era uma colônia francesa. Então a Revolução Francesa ela vai ter muita influência aí na independência do Haiti, juntamente com o processo iluminismo, né, do iluminismo, daquelas novas ideias de liberdade, e principalmente com a ideia francesa de liberdade, igualdade, fraternidade, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que procurava colocar todos os cidadãos, todas as pessoas iguais perante a lei, perante as conquistas, perante seus direitos e tudo mais. As ilhas, a ilha de Santo Domingo, ela vai se sentir dentro desse processo, as elites vão se sentir dentro desse processo, e ela vai começar a se desenvolver a partir daí, então. Prosseguindo, pessoal, nosso próximo slide, aí nós temos aqui a localização dela. Foi aqui justamente que chega Cristóvão Colombo, né, início da colonização, chega nessas ilhas, a gente vê a divisão dela. Hoje ela é República Dominicana e o país Haiti e República Dominicana, hoje são esses dois países que nós temos aí na região. Ela foi dividida, essa parte oriental, como a gente fala, pertencia à Espanha, era São Domingos, a parte de cá pertencia à França, era Santo Domingo, pertencia à França, era grande produtora de cana-de-açúcar, era responsável por 40% da produção de açúcar mundial, rivalizava-se com o Brasil. O Brasil já não era tão forte na produção de açúcar, perceba as datas, né? 1789, a gente observa que também foi o ano da Inconfidência Mineira. O ciclo de exploração do Brasil já era ligado mais ao ouro, mesmo estando em certa parte, mas era mais ligado ao ouro. Nesse período de 1789, o que vai acontecer? Revolução Francesa. Olha só como as coisas estão ligadas. Era uma colônia francesa. As ideias, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade chegaram até a ilha de Santo Domingo. Chegaram a influenciar esse povo. E aí começa uma revolta de escravos, procurando o que? Direito, que a condição dos escravos era penosa, eram duras condições de trabalho, falta de alimentação, toda a forma de exploração que eles começaram a combater. Era a maioria na região, 7% da população haitiana era branca, 7% era branca, em torno de mais ou menos 5 mil pessoas. 400, quase 500 mil pessoas eram negras, escravizadas, e tinha uma parte ali, uns 6% ali, de mestiços, né, de crioulos, que era a miscigenação, a mistura de franceses, de brancos, com povos africanos. A população nativa da região praticamente já tinha se exterminado, ou seja, os primeiros povos ali da região, os nativos, os indígenas da região, praticamente já tinham se exterminado, já tinham sido mortos, né, já tinham sofrido processo de genocídio e tudo mais. Então existia todo esse processo, toda essa revolta de africanos contra crioulos, contra brancos e tudo mais, vai causar o processo, começar o processo de revolução, o processo de independência, vai ter os seus líderes aí que a gente vai ver. Então olha só, até 1789, Santo Domingo, que era o nome dela, era a mais rica das colônias francesas, produzindo 40% do açúcar do mundo, o açúcar mundial. É aquela situação que eu falei para vocês, rivalizava-se com o Brasil. 40% do açúcar do mundo é praticamente a metade do açúcar do mundo, quase a metade do açúcar produzido em todo o mundo. 7% da população era o quê? Branca. 87% negros. Juntando os dois dá 93%, faltam 6% era a população miscigenada, misturada. A elite vivendo no quê? No luxo, no mais alto luxo. Justamente, você vê, a França, ela era extremamente luxuosa, os melhores perfumes, as melhores roupas, roupa de luxo e tudo mais. E por ela ser uma colônia francesa, ela pega esses costumes da França também e começa a desenvolver isso aí. Os escravizados passavam fome, maus tratos e doenças. Então era toda uma situação propícia, né? Favorável. Para quê? Para revoltas. Em 1791, os escravizados fazem um levante nos canaviais, exigindo melhores condições de trabalho. Então, a princípio, no primeiro momento, exigia-se o quê? Condições de trabalho, poder trabalhar de uma forma digna, justa. A partir de 1791, olha só, 2 anos depois do início da Revolução Francesa, quem é que estava no poder aqui, lá na França?
Os jacobinos. 1791, os jacobinos começam a dominar o terror, né, de Robespierre, começa a dominar ali o território francês. E aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade começam a se espalhar para todos os territórios franceses, para suas colônias também. E a partir do momento, lembre-se que os jacobinos, Robespierre, juntamente com os jacobinos, vão dar o quê? A liberdade, a alforria, vão abolir a escravidão, não só em Santo Domingo, mas também em todas as colônias francesas. Olha só, os jacobinos. Prosseguindo, pessoal, para a gente entender melhor. E aí nós temos aí os líderes aí do movimento, né? Toussaint Louverture, negro, assume o poder de 1794 a 1802. Ele começa a combater, ele era um guerreiro, lutou nas tropas francesas para expulsar os ingleses, para combater os ingleses, fez parte do exército francês ali na colônia de Santo Domingo, lutou do lado dos franceses para a expulsão inglesa, era um importante militar. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a liderar essas revoltas, combater a elite branca, combater aí aquele grupo que estava tentando dominar ainda e liderar a revolta de escravos. Uma das coisas que ele vai fazer também, ele vai invadir a parte ocidental, a parte oriental da ilha, a ilha de São Domingos. Ele vai invadir também e ajudar na libertação ali da parte espanhola da ilha. A parte francesa, que era o Haiti, que era Santo Domingos, estava sob o domínio deles, mas ele vai avançar também para a ilha espanhola e vai ajudar na libertação dos escravos daquela região. Olha só, tudo isso aí é uma má influência, não é vista com bons olhos pelas elites coloniais, pelas elites brancas. Tudo isso vai ser favorável para a explicação desse processo. Ok, pessoal? Então, olha só, Toussaint Louverture, ele assume o poder em 1794, promove isso aí, liberta os escravos de São Domingo. São Domingo é justamente a próxima ilha, a ilha espanhola. Conquista a parte oriental do Haiti, que pertence à Espanha. Napoleão, aí vem aquela questão toda. A Revolução Francesa, ela vai durar de 1789 a 1799. 1799, Napoleão volta, chega ao poder através do golpe de 18 de Brumário, assume a França e começa a botar ordem na casa. Beleza, pessoal? O que vai acontecer? Napoleão Bonaparte chama Toussaint Louverture para quê? Para uma conversa, para um rendimento. Ele aceita e lá ele é preso, torturado e deixado na masmorra ali até a sua morte, causada por quê? Pela tortura, pelos maus tratos e assim por diante. Então o que vai acontecer? Termina esse período onde ele vai ser condenado, né, preso, condenado e levado à sua morte, promovida por quem? Por Napoleão Bonaparte, que via o interesse em recolonizar, tomar conta ali novamente das colônias espanholas para poder financiar o seu processo expansionista na Europa. Então a ideia de Napoleão Bonaparte era isso aí, reaver as suas colônias ali para poder continuar o seu processo revolucionário expansionista ali no continente europeu. Beleza, pessoal? Então tudo isso aí vai acontecer. É interessante dizer que todo esse processo, toda essa briga, todo esse movimento vai dar origem novamente também a um novo líder, a um novo general que fazia parte do exército, que era companheiro. Toussaint Louverture, ele não foi o primeiro presidente, o imperador, ou coisa, ele foi apenas um governante, porque ela ainda continuava como uma ilha, como uma colônia ainda da França. Então, a princípio, ele se torna um governador da ilha de Santo Domingos, depois que vai ocorrer o processo de independência da ilha. Prosseguindo, próximo slide a gente vai ver isso aí. Jean-Jacques Dessalines vai ser um general justamente de Toussaint Louverture, que ele vai combater ao lado de Toussaint Louverture, vai guerrear ao lado dele. Então ele vai pegar o exército, promover o combate. Napoleão Bonaparte manda tropas, manda soldados, manda o exército para tentar abafar, sufocar essa rebelião de Jean-Jacques Dessalines. E o que vai acontecer? Eles vão vencer através de conflitos militares, através de confrontos, através inclusive de doenças, como a febre amarela, né? Aquele remédiozinho.
Na época da conquista da América Espanhola, que os europeus levaram ali como doenças, como a varíola e tudo mais, os franceses, eles vão provar do próprio remédio agora. Porque o que? A febre amarela vai ser um causador também de grande extermínio de parte do exército napoleônico que vai chegar ali na ilha. E aí vai contribuir para a vitória também, além da resistência haitiana, da resistência dos povos e tudo mais. Então ele vai conseguir organizar o exército após a morte do seu líder, do São Louverture. Ele consegue organizar o exército, consegue combater, consegue reprimir, vence novamente o exército napoleônico, consegue expulsar o exército napoleônico e se autoproclama o presidente ali da nova república haitiana, e aí troca o nome de Saint-Domingue para Haiti, em homenagem justamente aos povos nativos da região ali, que chamava essa região de Haiti, terra montanhosa. Então essa foi a história, essa foi a importância. Agora tem um detalhe bastante importante: o Haiti, ele é um dos países mais pobres do mundo. É o país mais pobre da América das Américas de uma forma geral, da América do Norte, América Central, América do Sul. É o país mais pobre dessas Américas. Agora você me pergunta, professor, mas olha só, o Haiti ela teve um processo de libertação com um povo que desejava o bem, que desejava ali uma casa, que desejava formar uma nação, que tinha interesse de colonizar, de povoar, de construir um estado maior, bom, prazeroso para todos morarem. E por que ela não teve esse desenvolvimento? Por conta dos boicotes, por conta o Haiti ela se torna uma má influência para todos os países da América, porque as elites, como eu disse no começo da aula, as elites brancas, elas temiam, elas tinham temor de uma revolta negra em toda a região, em todo o território das Américas. Então o Haiti, a revolta de escravos africanos, de negros, era uma má influência para as outras dominações espanholas todinha das Américas, porque todas elas tinham escravos. Já pensou se todos os escravos resolvessem revoltar, tirasse o Haiti como exemplo? Então a partir daí ela vai sofrer o quê? Embargos, os produtos como o açúcar, né, que era o principal produto dela, não vai ser comprado. O reconhecimento dela por nações importantes como os Estados Unidos só virão anos depois, em 1862. 21 anos depois, a França vai reconhecer a independência do Haiti, mas sob o pagamento de uma indenização. Está entendendo como é a coisa? Então, a partir disso aí, o Haiti vai ficando pressionado, sofrendo uma série de proibições de negócio. Isso vai causar o que? A pobreza e a miséria. Nos anos 90, nos anos 2000, ela sofreu o quê? Sofreu com revoltas, né, com manifestações, sofreu um terremoto aí no ano 2010, 2014, sofreu um terremoto aí também que vai abalar todinho a economia, a política dos povos, dos haitianos, né, dos povos haitianos. Então, é uma situação, para a gente poder entender toda essa história aí, a gente tem que caminhar muito. Beleza, pessoal? Mas fica aí essa ideia. Ela foi um importante movimento do fato histórico, ela foi um importante movimento, ela teve exemplos maravilhosos aí para a história da humanidade, porém, as elites, né, os poderosos, os donos do poder, não virão assim, vão abafar o Haiti até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Então vamos lá, voltando aqui rapidamente, olha só. Jean-Jacques Dessalines, general do exército de Toussaint Louverture, se torna líder do movimento de independência do Haiti, vence os franceses, foca na resistência, ajudado também pela febre amarela, consegue vencer os franceses e voltar, fazer com que eles voltem lá para a França. São Domingos se torna independente em 1804, em 1º de janeiro de 1804, São Domingos se torna independente, se transformando no Haiti. O nome muda para Haiti, terra montanhosa. 21 anos depois, a França reconhece a independência do Haiti. Beleza, pessoal? Prosseguindo, as consequências do movimento. Olha só, tudo aquilo que a gente falou, a gente vai ver aqui agora. Com a agricultura em colapso, pelo longo período de guerra, em 1825, os governantes haitianos foram obrigados a reparar os proprietários de escravos. Aqueles antigos proprietários de escravos que tiveram prejuízo no conflito. Os haitianos, os governos haitianos, têm que reparar os prejuízos que tiveram. Ganharam, exploraram, escravizaram e tudo mais, e depois ainda teve que receber indenização pelas suas perdas. A dívida de 150 milhões de francos foi acordada, foi um acordo em troca do reconhecimento da independência pelos franceses. A França só vai reconhecer a independência com o pagamento de 150 milhões de francos, que era o dinheiro francês.
o que só ocorreu em 1834. Os Estados Unidos boicotou o açúcar haitiano durante décadas e só reconheceu a independência da ilha em 1862. Observe como é importante as datas. Não é que é para a gente decorar as datas, mas através das datas a gente vai entendendo. Em 1862 estava ocorrendo uma guerra de secessão, uma guerra entre o sul e o norte nos Estados Unidos. O norte mais industrializado, não era escravagista, não era escravocrata e tudo mais. Já o sul já era. O sul dos Estados Unidos, ele tinha a mão de obra escrava e tudo mais. E houve um conflito baseado também nesse tipo de economia, nesse tipo de mão de obra também escrava, que era chamada Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos. Foi justamente nesse período. Olha só, nesse período aí, começa então ao reconhecimento, se é tido o reconhecimento do Haiti como nação independente. Na época o presidente era Abraham Lincoln, lá dos Estados Unidos, que estava no processo de guerra de secessão, essa briga entre o sul e o norte aí pelas questões escravagistas. Beleza, pessoal? Os líderes da independência da América Espanhola se inspiraram no Haiti, inclusive o Brasil. Teve uma revolta aqui na Bahia, também próximo a esse período aí, 1834, 1835, chamada Revolta dos Malês, que foi uma revolta de escravos justamente aqui na Bahia, liderado por escravos muçulmanos, os malês, que eram de origem muçulmana, que fizeram uma revolta aí também na Bahia. Então tudo isso aí foi uma influência, então eles procuraram deixar o Haiti isolado. Nesse período aqui você observa o seguinte, a independência do Haiti é de 1804, beleza? 1804, 1808 chega a família real portuguesa aqui, então não tinha interesse nenhum da família real portuguesa estar negociando, mesmo porque ela era um concorrente no produto do açúcar, era um concorrente do produto do açúcar e também tinha uma forte presença da mão de obra escrava aqui no Brasil. Então tudo leva uma coisa a outra. Então, por conta dessa liderança de escravos, dessa rebelião de escravos, da República Negra e tudo mais, ela é vista com maus olhos e aí é boicotado não só pelos Estados Unidos, por todas as outras nações aí, a Revolução Haitiana, a independência do Haiti. Deu para a gente pegar a ideia, é um assunto muito interessante, é um assunto muito gostoso, tem muita informação aí na internet sobre isso aí, no seu material de estudos, nos livros também tem muita informação a respeito do Haiti. Pessoal, a gente encerra aqui, prosseguindo, a gente encerra aqui essa primeira entrada que nós temos aí sobre a independência das Américas, né, da América Espanhola, independência do Haiti, e aí a gente vai começar a entender agora a independência das Américas Espanhola, e depois a gente vai entender o processo de independência do Brasil. Ok? Correção de exercício da semana passada. Qual a principal diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? A Inconfidência Mineira era um movimento liderado pela elite mineira, enquanto a Conjuração Baiana tinha um caráter bem mais popular. Tal diferença podemos observar na intenção que a Conjuração Baiana tinha com o fim da escravidão, coisa que a Inconfidência Mineira não tinha. Essa correção desse exercício aqui é daquela aula de Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Vamos ficar sem a correção. Quais eram as principais causas que levaram a Inconfidência Mineira e seus principais objetivos? Resposta. As principais causas eram o rigor tributário e a decretação da derrama. A derrama justamente era aquele imposto que exigia aquela cota de 1,5 toneladas aí de quantidade de ouro para ser batida. Então, se não conseguisse essa cota, atingir essa 1,5 toneladas, né? O que aconteceria? Entrava-se na casa da população e resgatava aquilo que ela tinha para atingir essa cota. Seus objetivos eram a separação da capitania de Minas Gerais da colônia Brasil, de todo o Brasil, formação de uma república nos moldes dos Estados Unidos, desenvolvimento industrial, as manufaturas, perdão das dívidas da elite e a criação de universidades. Beleza? Prosseguindo, próxima questão. Terceiro, qual foi o desfecho da Inconfidência Mineira? Resposta. A traição de Joaquim Silvério dos Reis levou à prisão, repressão dos líderes do movimento e a condenação e execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o único a ser executado. Quarta questão. Qual os principais motivos que levaram à Conjuração Baiana e seus principais objetivos? Os principais motivos foram os altos custos de vida, escravidão e sentimento anti-lusitano, a influência dos movimentos iluministas,
Revolução Francesa, principalmente a Jacobina, liberdade, igualdade, fraternidade, e a independência do Haiti. Olha só, que a gente começou a falar a questão do Haiti, ela vai se refletir aqui. Lembrando que ela tinha mais um caráter o quê? De abolir a escravidão. E seus principais objetivos eram a emancipação política da Bahia, uma formação de uma república baiana, república baianense também é falada, livre comércio, comercializar com quem quer que seja, quebrando o pacto colonial, aumento do salário dos soldados, que era a força militar que eles tinham, e a abolição da escravidão. Olha a questão do Haiti aí influenciando em todos os setores. A história é interligada uma coisa à outra. Qual foi o desenvolvimento da Conjuração Baiana? O desfecho, aliás, da Conjuração Baiana? O movimento foi traído por José da Veiga, que levou à repressão, prisão, o degredo, que é mandado para fora de suas terras, da sua nação, e a condenação dos principais líderes do movimento. Teve chibatada, teve prisões, teve degredo, teve morte também de 4 líderes do movimento. Prosseguindo, perguntas de hoje, pessoal. O Haiti foi a primeira nação independente do Caribe, a primeira república negra do mundo e o primeiro país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Segundo, cite 3 consequências da Revolução Haitiana. Só quero 3. Tem mais. Como os Estados Unidos, terceiro, como os Estados Unidos se comportou com a independência do Haiti? Qual foi o comportamento dele? Quarto, como foi a reação da França napoleônica em relação à Revolução Haitiana? Quinto, quem foram os líderes da Revolução Haitiana? Beleza, pessoal? Prosseguindo, uma mensagem para a gente não perder o costume. Volta teu rosto sempre para a direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. Página 83, a gente tem algumas informações aí sobre a Revolução do Haiti. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.